de um certo empresário lá do Rio de Janeiro, um empresário muito rico. Ele decidiu fazer um jantar especial na sua casa e convidou 200 pessoas para esse jantar. A casa desse empresário era uma casa fenomenal. Pensa numa casa de gente rica, milionária, né, bem bonita. E nesse jantar que esse empresário fez, ele disse em um certo momento do jantar com os 200 convidados que estavam ali, ele disse: olha, eu fiz esse jantar aqui na minha casa porque eu gostaria de dar de presente para um de vocês que são meus convidados, eu gostaria de dar um presente de 500 mil reais. Diga uau! Quem queria ganhar um presente de 500 mil reais hoje aqui, irmão? Pastor Luiz Carlos vai convidar você para jantar na casa dele esse sábado agora. Aí escute, ele falou o seguinte: eu quero dar um prêmio, um presente para algum de vocês aqui de 500 mil reais. Só que eu vou revelar para quem eu vou dar esse prêmio lá do lado de fora da minha casa, em volta da piscina. E eu quero que todos vocês estejam indo comigo para lá. Então os 200 convidados saíram daquela sala imensa de jantar e foram para o lado de fora, fizeram uma volta, uma roda em volta daquela piscina, os 200 convidados, uma piscina imensa. E de repente o empresário pega um microfone como esse aqui e ele diz o seguinte: olha, eu vou dar aqui o presente de 500 mil reais, levantou o cheque assim e falou: eu vou dar para o primeiro corajoso ou a primeira corajosa que pular aqui dentro dessa piscina e chegar lá do outro lado primeiro. E na hora que ele falou isso, todo mundo começou a se preparar para pular, quando de repente ele diz o seguinte: eu só quero que vocês observem um detalhe, no fundo dessa piscina está cheio de jacarés. E na hora que ele acabou de falar isso, só se ouviu o barulho de alguém pulando, tuf! E essa pessoa que pulou saiu nadando, desesperadamente nadando e correndo, nadando, chegou do outro lado, subiu, e na hora que subiu o empresário foi correndo para entregar o cheque de 500 mil reais. O empresário virou para aquela pessoa e falou assim: parabéns, você ganhou, está aqui os 500 mil reais, são teus. E na hora que o empresário está querendo entregar, a pessoa estava um pouco apavorada, olhando para um lado e para o outro. E o empresário perguntou: o que foi? Você não quer ganhar os 500 mil reais? Você que venceu, você não quer ganhar? E o rapaz virou e falou bem assim: me dá aqui porque eu quero os 500 mil reais, mas eu também quero encontrar quem foi que me empurrou dentro dessa piscina. Eu quero que você fale para o vizinho que está do seu lado: se prepara, porque essa noite Deus vai empurrar você dentro da piscina. Quem quer cair dentro de uma piscina como essa, dê um aplauso para Jesus e diga aleluia. Diga aleluia, aleluia. Você sabe, irmãos, olha só, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa história, ela mostra que o cara ganhou os 500 mil reais porque alguém empurrou ele. Existem pessoas que elas não estão recebendo coisas boas de Deus porque elas não têm a atitude de pular dentro da piscina. Você fica procrastinando e aquilo que era para ser seu está indo para a mão de outro. Tem muita coisa na sua vida que já era para você ter resolvido há muito tempo e só não resolveu, sabe por quê? Porque você fica esperando uma hora certa para pular dentro da piscina. Existem piscinas que já era para você ter pulado há muito tempo. Então tem gente que está ganhando um presente que Deus queria dar para você, existem outros que estão ganhando. Sabe qual é o ensinamento que eu quero trazer para você? Para de procrastinar. Para de ficar adiando e deixando para depois coisas que você já deveria de ter feito há muito tempo. Sabe que no nosso telefone existe uma função ali no telefone chamada função soneca. Quem conhece a função soneca? Como é que é a função soneca? Você bota o telefone para despertar 4h30 da manhã, porque tem que vir para a oração das 5 aqui. Ou então você tem que trabalhar. E aí quando o telefone desperta 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, você vai com o dedinho lá, com o olho meio fechado e aperta o botãozinho soneca. E aí ele te dá mais 5 minutos. Aí você dorme um pouquinho e daqui a pouquinho ele toca de novo. Aí o que você faz?
De novo, soneca, e ele te dá mais 5. E depois de você ter feito isso umas 3 ou 4 vezes, você levanta todo atrasado. Ai, meu Deus do céu, ai. E a sua vida, ela fica uma loucura, porque tudo que você tem para resolver, você fica ligando da sua vida o botão soneca. Tudo que tem para resolver, você fica dizendo: depois eu resolvo. Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para vir dar um recado para você. Desliga o botão soneca da sua vida e resolve o que já precisa ser resolvido. Já era para ter resolvido há muito tempo. Resolve logo esse negócio, meu filho. Diga aleluia. Diga aleluia. Bom, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Isso aí, vibra. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Se você encontrou, diga amém. Vamos então ler a palavra de Deus, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas para Eliseu: Eis que o lugar em que nós habitamos diante da sua face, ele é estreito demais para nós. Deixa eu só parar para fazer uma observação aqui. Esse lugar aqui está ficando estreito demais para a Multivida, viu? Vamos, pois, até o Rio Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para que possamos habitar. Então disse ele: tudo bem, podem ir. Disse um deles: o senhor poderia vir com os teus servos? Então ele disse: eu irei. Foi com eles, e chegando eles ao Jordão, ali eles cortaram madeira. Mas sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E ele clamou e disse: coloque a mão na cabeça assim e fala: ai! Ai, meu senhor, esse ferro era emprestado. Então disse o homem de Deus: aonde foi que caiu? E mostrando ele o lugar, cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos consagrando esse momento a Ti, é o momento da Sua palavra. E nós queremos, ó Deus amado, ouvir a Tua voz. Traz revelação, entendimento e compreensão para a nossa vida. Me usa fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos. E que o Teu nome, Senhor Jesus, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que nos conta uma história de crescimento. Os discípulos do profeta, eles estavam reunidos em uma casa em que, segundo diz a Bíblia, essa casa ela estava pequena demais para eles. Então eles começam a avaliar de que eles estavam precisando se reunir em uma casa maior. Deus, Ele traz ensinamentos para a nossa vida a respeito de crescimento. Quando você está se sentindo apertado demais, quando você está sentindo que o negócio está estreito demais e você precisa experimentar e viver coisas maiores e melhores em Deus, Deus traz ensinamentos para quem quer viver isso. Esse texto, ele traz aqui princípios de crescimento para a nossa vida. Se você está assim como esses discípulos, eu estou sentindo que as coisas estão apertadas, eu estou sentindo que eu preciso de viver coisas melhores e maiores no meu ministério, na minha vida profissional, no meu relacionamento com Deus, na minha vida financeira. Eu quero viver coisas maiores e melhores. Aqui nesse texto nos ensina princípios para isso. Mas talvez você tenha começado já a experimentar
coisas melhores e maiores, você começou a crescer, como foi o caso desses discípulos. Eles estavam trabalhando no processo do crescimento, seguindo todos os princípios de crescimento. Só que no meio do processo, o machado, a ferramenta que eles estavam utilizando, ela se perde. E quando a ferramenta que eles estão utilizando se perde, o crescimento que estava indo a todo vapor, ele parou de acontecer. Então talvez a sua realidade não seja a principal de viver crescimento, mas de voltar a experimentar o crescimento que há um tempo atrás você estava vivendo. Então você quer voltar a crescer. Pastor, eu até estava crescendo, as coisas na minha vida estavam fluindo, as coisas na minha célula estavam fluindo, as coisas no ministério estavam fluindo, mas de uma hora para outra parece que o negócio parou, parece que travou tudo. Aqui nesse texto nós vamos extrair princípios para você que quer voltar a crescer, para você que quer voltar a experimentar as coisas grandiosas que Deus um dia planejou para a sua vida. Então eu vou começar dando os princípios de crescimento. Estou precisando crescer, o que eu faço? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é de que todo o crescimento, toda a história de crescimento, ela começa com uma visão. Eles estavam reunidos em uma casa menor, e aí eles começam a conversar sobre uma casa maior. E por que eles começam a conversar sobre uma casa maior? Porque alguém visualizou essa casa maior. Todo crescimento, ele se manifesta quando nós temos uma visão de crescimento. Eu queria saber, você já tem uma visão do crescimento que você quer viver no futuro? Qual é a visão que você tem daqui a um ano, para a sua vida daqui a um ano? Qual é a visão, a imagem que você tem dos resultados, das áreas mais importantes da sua vida, para daqui a um ano, quem você vai ser em um ano? Você já tem uma visão e uma imagem de como você vai estar daqui a 3 anos, financeiramente, ministerialmente, profissionalmente? Qual é a visão? Você tem a imagem daqui a 3 anos? E daqui a 5 anos? Quem você vai ser? Como você vai estar no ministério? Irmão, tudo aquilo que se manifestou do lado de fora, antes foi criado do lado de dentro. Você precisa criar uma visão daquilo que você quer viver no futuro. Você precisa ter a imagem daquilo que você quer experimentar no futuro, bem gravada aqui na sua mente. Qual é a imagem do seu futuro? Você já tem essa imagem. Tudo que eu vivo hoje como realidade na minha vida e no meu ministério são coisas que há tempo atrás eu não tinha do lado de fora, mas já estava criado aqui do lado de dentro. Você sabe um texto que eu amo a respeito de crescimento? Eu amo falar sobre crescimento, liderança e crescimento. Isaías capítulo 54, a partir do versículo de número 1, é um texto que eu amo, que diz assim: cante alegremente, ó estéril que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeças, alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e a sua descendência fará com que sejam habitadas todas as cidades assoladas. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor assim. Oh meu Deus. Essa história de crescimento aqui em Isaías capítulo 54, ela é uma palavra profética de Deus para a nação de Israel, que se estende como uma palavra profética para a igreja nos dias de hoje. E dentro dessa palavra profética, Deus utiliza a metáfora. Para liberar essa palavra profética, Deus utiliza a metáfora de uma mulher estéril que não podia dar luz. O que Deus fala para essa mulher estéril que não podia dar luz? Deus fala: comece a exclamar,
e a se alegrar, como se você já fosse mãe de muitos filhos. Não apenas comece a se alegrar, mas comece a imaginar como é que vai ser o tamanho da sua casa. Você vai precisar de ampliar ela, você vai precisar de estender as cortinas. Crie a imagem, porque se você criar a imagem, você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda, e não haverá limite para os crescimentos que eu vou proporcionar na sua história, na sua vida. Aleluia! Crie a imagem, irmão. Cria a imagem. A Bíblia conta que Abraão tinha recebido uma promessa de Deus. E a promessa que Deus deu para Abraão é de que ele iria ser pai de uma multidão. Então o tempo vai passando, e Abraão não gera filho. Sara não gera filho. Então um dia Abraão, a Bíblia diz que ele está dentro de uma tenda lá. Talvez, eu imagino, ele estava meio desanimado, jururu. Puxa, nada acontece, nada que Deus prometeu está acontecendo. E aí de repente Deus vira para Abraão e fala bem assim: Abraão, sai aí de dentro dessa tenda, vem aqui para o lado de fora que eu quero lhe mostrar algo. Então Abraão sai. Deus vira para Abraão e fala bem assim: Abraão, dá uma olhadinha para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. Então Abraão olha e fala: Senhor, não dá, porque é uma multidão. Então Deus fala: pois é, grave essa imagem, porque assim será a sua descendência. Grave essa imagem, porque assim será a sua descendência. Grava a imagem, irmão. Imagem. Qual a imagem do seu futuro? Que lindo eu ver ali o projeto da Multivida, ali estampado em uma imagem. Nem a área vocês compraram ainda, mas a imagem é o começo de tudo. A imagem é o início de tudo. A imagem faz parte da história de crescimento, irmão. A imagem. Sabe, quando criança, eu ganhava muito de presente da minha avó quando criança, quebra-cabeça para montar. E eu era fera em montar quebra-cabeça. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Diga aleluia. E eu montava muito eu era fera, pastor Luiz Carlos. A minha avó me dava aqueles quebra-cabeça grandão com as pecinhas pequenininhas. Quem sabe do que eu estou falando aqui? E eu era fera, eu montava qualquer quebra-cabeça, mas eu tinha um segredo. Sabe qual era o segredo? Eu gravava a imagem original do quebra-cabeça que vinha estampado na caixa. Se eu gravasse a imagem original, poderia me dar qualquer quebra-cabeça que fosse que eu montava. Você sabe, a nossa história de vida é como se fosse um quebra-cabeça. E se você já tem a imagem original do que vai acontecer com você no futuro, você sabe exatamente o que você vai fazer e aonde você vai encaixar o que. Fica muito mais fácil de você experimentar e viver o crescimento quando você tem a imagem original do seu futuro. A segunda coisa que eu vejo aqui nessa história a respeito de crescimento é que se eu quero experimentar crescimento, se eu quero viver crescimento na minha vida, eu preciso crescer do lado de dentro para poder viver o crescimento do lado de fora. Esses discípulos mostram que eles eram maduros do lado de dentro. Irmão, não dá para eu crescer do lado de fora se eu ainda não amadureci do lado de dentro. As atitudes desses discípulos mostram que eles eram maduros, por isso eles poderiam experimentar algo maior e melhor. Tem gente que não vive algo maior e melhor porque ainda não amadureceu o suficiente para suportar a responsabilidade de coisas maiores na sua vida. Não existe crescimento do lado de fora se antes não acontecer crescimento do lado de dentro, irmão. Existem pessoas que estão 10 anos, 15, 20 anos no Evangelho, mas ainda continuam com as mesmas imaturidades de quando iniciaram a caminhada. O diabo não precisa de uma estratégia, de uma cilada nova para poder fazer você parar. A mesma coisa que acontecia com você há 10 anos atrás é o que acontece hoje. É a mesma coisa que te desanima, é a mesma coisa que te esfria, é a mesma coisa que faz você parar. Então, se eu quero viver coisas maiores e melhores, se eu quero viver crescimento, eu preciso amadurecer do lado de dentro. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 12, versículo 5, amo esse texto: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo?
Se você está pensando em chutar o balde liderando uma célula de 10 pessoas, como é que você quer um dia que Deus entregue uma área, uma supervisão de uma rede nas suas mãos para você cuidar de 100 pessoas? Se você não está dando conta ali de liderar 15 pessoas no ministério que você faz parte, você está a ponto de desistir, chutar o balde. Como é que você quer um dia ser pastor de uma igreja? Quer um dia experimentar coisas maiores no ministério? Se você não está dando conta de administrar 2 funcionários, como é que você pede um dia para Deus entregar nas suas mãos uma empresa com 10 funcionários? Se você não está dando conta de administrar um salário de R$2.000, como é que você quer que um dia Deus te dê R$5.000? Se você não está aguentando a correr com quem anda a pé, como é que você quer competir com quem anda a cavalo, meu filho? Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: como eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Olhe para mim. Olhe para mim. Daniel, a sua pequena aqui tem que idade? 3,5. Como é que é o nome dela mesmo? Liz. Vamos conversar sobre a Liz? Vamos bater um papo sobre a Liz? Vamos? Se eu pegar a Liz aqui e entregar nas mãos da Liz R$5 e falar para a Liz assim: Liz, vai ali na padaria do seu Manel e compra o que você quiser, o que vocês acham que a Liz vai comprar? Bala. É isso daí ou não é, Daniel? Bala. Aí eu tiro os R$5 da mão da Liz e falo bem assim: Liz, R$5 é muito pouco, vou dar R$20 para você, Liz. Vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que você imagina que a Liz vai comprar? Bala, doce, pirulito, chocolate. Aí o pastor Luiz Carlos fala: mas vocês são mão de vaca mesmo, hein? R$20, nada. Eu vou dar R$100 na mão da Liz. R$100. Ó, a cara do Daniel já está feliz da vida ali, aleluia. Liz, vai lá na padaria do seu Manel e compra o que você quiser. O que vocês imaginam que a Liz vai comprar? Agora vamos pensar aqui junto. Por que nós não temos coragem de entregar R$100 nas mãos de uma criança de 3 anos? Por que nós não temos coragem? Porque ela não tem maturidade para administrar. Deus é pai, mas não é irresponsável. É por isso que Ele não entrega nas mãos de seus filhos o crescimento que eles querem, porque eles ainda não vão ter capacidade para administrar. Dá um tapinha no ombro do seu vizinho do seu lado e fala: está na hora de crescer, neném. Fala assim: está na hora de crescer, neném. Oi, irmão. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e eu agia como menino. Mas depois que eu deixei as coisas de menino, sabe, o crescimento ele se manifesta quando nós deixamos as coisas de menino. A gente tem que acabar com certos mimimis que acontecem no meio da igreja, porque o crescimento de Deus às vezes não vem para a sua vida ministerial, porque você está muito cheio de mimimi. Quarto, se eu quero experimentar crescimento, olha o que esses homens aqui fazem. Eles visualizam algo maior, eles mostram maturidade por dentro. Depois, terceiro, melhor dizendo, eles trabalham em equipe. Quando esse camarada ele fala bem assim: vamos para o Rio Jordão para cortar madeira, as pessoas vão. Eu queria saber de você, quem é a sua equipe? Você hoje quer experimentar crescimento na célula? Você quer experimentar crescimento na igreja? Você que é um pastor, quem é a sua equipe? Quem são as pessoas que você fala assim: vamos juntos para poder edificar aquele projeto, vamos juntos para poder fazer aquela construção, vamos juntos participar daquela conferência? Quem é que quando você fala vamos, eles vão? Porque toda construção e todo projeto relevante, ele foi edificado com uma equipe. Com uma equipe. Quem é a sua equipe, irmão? Quem é a sua equipe, querido líder? Quem são as pessoas que estão ao seu lado trabalhando nesse projeto que Deus confiou nas suas mãos?
Todo crescimento acontece com uma equipe. Agora, eu tenho tratado muitos líderes na minha igreja e fora, e eu vejo muita gente que tinha tudo para poder crescer, frutificar muito no ministério, mas eles não frutificam no ministério, sabe por quê? Porque dentro da sua própria casa não são uma equipe. É marido e mulher que não somam um com o outro, não trabalham junto. Então tinham tudo para frutificar na célula, tinham tudo para frutificar na igreja, tinham tudo para frutificar no ministério, mas não frutificam por quê? Porque dentro de casa vocês não são uma equipe, vocês competem. Dentro de casa tem competição entre vocês. Então não tem como haver crescimento se dentro de casa vocês estão divididos. A primeira coisa que precisa acontecer de equipe é dentro de casa. Irmão, eu conheço gente lá na minha igreja que tem tudo para prosperar. É gente que é fiel a Deus, é gente cheia de fé, é gente que trabalha demais, trabalha muito, mas eles não conseguem romper um certo limite, vem até aqui e trava. E por que eles travam? Porque dentro de casa os dois não são uma equipe. Cada um luta pelo seu, e os dois estão perdendo a oportunidade de experimentar coisas maiores e melhores em Deus. O quarto princípio de crescimento: se eu quero experimentar e viver crescimento, eu preciso ter uma estratégia, criar estratégia, desenvolver estratégias. Esses homens, quando eles formam uma equipe, eles já tinham qual era a estratégia que eles iriam aplicar. Eles dizem: a nossa estratégia para construir a casa nova vai ser começar cortando madeira no Rio Jordão. Eu queria saber qual é a estratégia que você tem aplicado para poder vivenciar crescimento na sua célula, para vivenciar crescimento da igreja. Você não tem uma estratégia. Você não tem uma estratégia para fazer o seu negócio crescer, a sua vida profissional dar uma alavancada. Qual é a estratégia? Bons líderes são bons estrategistas. Bons líderes precisam ser conectados com Deus para receber as estratégias que vêm do céu. Quantos aqui de vocês já acompanharam algum vídeo meu no YouTube? Levanta. Opa! Eu tinha que criar uma estratégia para amarrar isso aqui. Levanta a mão assim, deixa eu ver aqui. Gente, tudo vocês em santidade, viu? Aleluia. Vocês que estão em pecado, que não levantaram a mão, têm oportunidade de se consertar hoje. Mas deixa eu falar, a maioria daqueles vídeos que estão ali são estratégias que Deus me deu para eu poder treinar a minha equipe. São estratégias que Deus me deu, e aí eu vou replico essas estratégias para outros pastores no Brasil e no mundo. Então é estratégia. Tudo aquilo que nós resolvemos no nosso dia a dia, nós podemos resolver com uma estratégia, e Deus nos dá essas estratégias, irmãos. Você sabe, eu tenho, conforme eu falei aqui de manhã, são 4 filhos e mais 3 agregados, um total de 7. Dos meus 4 filhos, 3 são adolescentes. E pensa, irmão, em quanta estratégia que eu preciso para poder cuidar dos meus filhos adolescentes, mantendo eles firmes, caminhando na presença de Deus. Quem tem filho adolescente fala aleluia. Eu preciso de muita estratégia para poder manter os meus filhos firmes nos estudos, tirando nota boa na escola. Eu preciso de muita estratégia para poder proteger e educar os meus filhos com os princípios com que eu fui criado. Quantos de vocês precisam de estratégias para lidar com o filho? Diga ai, ai, ai. Irmãos, eu tenho uma esposa que é muito exigente. A minha esposa, ela exige demais de mim, e eu preciso de muita estratégia para lidar com a minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia para lidar com a esposa? Fala ai, ai, ai. Quantas esposas precisam de estratégia para lidar com o marido? Fala ai, ai, ai. Irmão, eu sou pastor de uma igreja e eu preciso de muita estratégia para lidar com alguns irmãozinhos difíceis da igreja, porque tem irmão que você só consegue sentar para conversar com ele se antes você pedir a Deus muita estratégia. É gente que é muito difícil, você tem que ir pisando em ovos, porque você, se não conversar com muita estratégia, você pode arrebentar tudo. Quantos de vocês, para conversar com algum irmão difícil, precisa de estratégia? Fala ai, ai, ai. Então todo dia eu estou diante de Deus, e eu estou buscando em Deus estratégia.
Você sabe, irmão, o crescimento, a resolução de conflitos, de problemas com as ovelhas, com os discípulos, na família, é preciso receber de Deus estratégia. E sabe como é que eu faço? Todos os dias, pela manhã, eu me tranco no meu escritório e ali eu paro para tirar o meu tempo com Deus. Olha como é que eu recebo as estratégias. A maioria das estratégias que você vê nos vídeos que eu coloco na internet surge lá dentro do meu escritório, no meu tempo com Deus. Então como é que eu faço? Eu chego de manhã cedo, me tranco no escritório e aí eu pego, coloco um fonezinho que eu tenho no ouvido, um fone que bloqueia todo o som externo, e eu boto uma canção de adoração e eu começo a adorar o Espírito Santo. Oh Senhor, aleluia, vem com a tua glória. E nessa que eu estou adorando assim o Espírito Santo, parece que me acende uma luzinha aqui assim, ó, plim, e aí eu paro. Eu falo, sim Senhor, o que foi? E aí Deus fala para mim, anota aí uma estratégia para resolver aquele problema. E eu pego a caneta e aí eu paro de entrar no período de louvor e eu vou entrar na leitura bíblica. Então eu pego a minha Bíblia e começo a ler. E eu estou lendo a Bíblia, lendo. Quando eu paro num versículo, às vezes não tinha nada a ver com o que eu estava lendo. De novo, parece que acende uma luzinha assim, ó, plim, e eu paro. E eu falo, sim Espírito Santo. E ele, escreve aí outra estratégia. Eu E aí depois eu entro no período de oração e começo a interceder, orar pela igreja, orar pela minha família. E no momento da oração, muitas vezes no momento da oração, parece que de novo acende uma luzinha assim, plim, e eu paro. E eu falo, sim Senhor. E ele, escreve mais estratégia. Posso te falar uma coisa? Deus já deu para você muitas estratégias. O problema é que você não parou para poder escrevê-las. Você precisa parar para escrever e anotar as estratégias que Deus te dá. Em momentos específicos, Deus vai te dar muitas estratégias para você aplicar na sua trajetória ministerial, para você aplicar na sua família, para você aplicar na sua empresa, na sua profissão. Seja bom em criar estratégia, seja bom em desenvolver estratégia, porque isso faz parte do crescimento. E qual é? Aqui a quinta orientação desse texto para quem quer crescer. Quem quer crescer de verdade, diga glória a Deus. Eles visualizaram algo maior, mostraram maturidade por dentro, trabalharam em equipe, tinham uma estratégia, e agora eles vão para o Rio Jordão e eles começam a fazer o quê? O que eles começam a fazer? Trabalhar duro. Você quer experimentar crescimento na vida? Irmão, não tem para onde correr, você vai ter que trabalhar duro. Sabe por quê? Deus não dá crescimento para quem é preguiçoso. Se você quer experimentar crescimento na vida, você precisa trabalhar duro, ir para o Rio Jordão e trabalhar duro. E sabe uma coisa que nós temos, irmãos? No nosso desafio de trabalhar uma igreja em células, e que funciona, e que é muito ativa como a Multivida, nós temos muita correria, porque a gente tem a liderança da célula, a gente tem as coisas da família, a gente tem a reunião do discipulado, a gente tem a reunião que o pastor convocou, a gente tem a visita para fazer, e tem os filhos para cuidar, e ainda tem a faculdade, e ainda tem o estudo, e aí tem a academia porque tem que cuidar da saúde, e ainda tem que ir no médico, e ainda tem que resolver. Fala, meu Deus do céu, mas parece que é tanta coisa. Deixa eu dizer para você, não tem para onde fugir. Se você quer crescer, é trabalho duro mesmo, é muita coisa, é trabalho duro mesmo, diga aleluia. Agora como é que eu faço, pastor, para trabalhar? Porque eu estou exausto. Eu ensinei aqui hoje pela manhã. Você tira um dia da semana, aonde você vai e separa para você descansar. O resto é o quê? Entendeu? Trabalho duro. Tira um dia da semana, é para você fazer o quê? E o resto é? Trabalho duro. Não existe crescimento para quem é preguiçoso. Tem que ter trabalho duro. E qual é o sexto princípio para poder eu viver crescimento? Se eu quero viver crescimento, eu preciso de ter coragem e disposição para quebrar e destruir as paredes antigas. Se eu quero experimentar crescimento, eu preciso ter coragem e disposição para destruir as coisas velhas.
Você sabe, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Os profetas, antigamente, eles valorizavam demais o ambiente físico em que eles reuniam. O ambiente em que eles reuniam, para eles, era um lugar consagrado, era um lugar muito importante. Então, todas as vezes que eles tinham que construir uma casa maior para eles reunirem, eles não construíam uma casa maior em outro lugar, eles construíam uma casa maior no mesmo lugar. Só que para construir uma casa maior no mesmo lugar, teria que destruir as paredes da casa antiga. Escute, tem gente que não experimenta da parte de Deus o novo, porque não tem coragem de mandar embora da sua vida o velho. Então eu quero que você bata no ombro do vizinho que está do seu lado e fale assim: manda embora o velho. Não, calma aí, irmã, calma aí. Tem uma irmã ali do lado já feliz da vida, eu vou mandar aquele velho lá de casa embora hoje. Não é ele não, calma aí, irmã, calma. Escute, sabe o que Jesus nos ensinou? De que Ele derrama vinho novo em odres novos. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos, porque se perde tanto o vinho quanto o odre. Quando Jesus deu esse ensinamento, Ele estava falando de mentalidade. Porque os fariseus estavam com uma mentalidade muito religiosa, muito antiga. E Jesus falou: para que o novo de Deus se manifeste, é preciso que vocês tenham uma mentalidade nova. Romanos 12 fala sobre renovarmos a nossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. É mente renovada. Eu preciso entender quais são as coisas que Deus está querendo trazer para esse tempo de agora. Eu preciso ter uma mente renovada para que o crescimento de Deus se manifeste. E uma mente renovada não fica presa e amarrada às coisas velhas do passado. Escute, irmão, tem coisa que funcionou no passado, hoje é outra estratégia. Hoje é algo novo que Deus está fazendo. E eu preciso, se eu quero viver crescimento, eu preciso abrir a mente para as coisas novas que Deus está fazendo. Você está entendendo? Deixa eu só ensinar uma coisa para você aqui. Eu vou te contar uma história. Quando eu era adolescente, 14, 15 anos, eu não era convertido. Eu tinha na minha casa uma aparelhagem de som chamada 3 em 1. Ela tocava disco de vinil, rádio AM, FM e fita cassete. Quem lembra dela, diga aleluia. Aí sabe o que eu fazia, pastor Luiz Carlos? Eu tinha um disco que eu colocava naquela aparelhagem 3 em 1 de uma banda que eu gostava demais. O nome da banda era La Bamba, e eles cantavam uma música mais ou menos assim: Parararar La Bamba. E eu gostava demais daquilo. O que eu fazia, pastor Luiz Carlos? Eu botava aquele disco de vinil, porque eu gostava muito daquela música, para poder gravar na fita cassete. Eu apertava 2 botãozinhos assim, o play e o rec, aí gravava. E depois que aquela fita gravava, eu colocava no meu Walkman para eu ir na escola no meio do ônibus ouvindo, aleluia. Aí deixa eu falar, depois a aparelhagem 3 em 1 eliminou o disco de vinil. Aí começou só aparelhinhozinho de CD. Hoje não tem mais aparelhinho de CD. Hoje todo mundo escuta música onde? Num pendrive. Aliás, já atualizou, não é mais pendrive. Agora você escuta música onde? No Spotify, YouTube, e joga para o celular. É assim ou não é assim? Deixa eu te falar. As gravadoras que não atualizaram, sabe o que aconteceu com elas? Faliram. Alguém quer voltar para a aparelhagem 3 em 1 aí? Fala ai, ai, ai. É preciso eu ficar atento para a atualização que está acontecendo, porque Deus, Ele abre a nossa mente. Você sabe, nós temos o Espírito Santo e podemos ser muito mais atualizados do que as pessoas lá de fora. Nós podemos enxergar as coisas lá na frente, agora precisamos abrir a mente para isso. Antigamente você queria assistir um filme com a sua família no final de semana, aí você andava alguns quilômetros da sua casa para um lugar chamado locadora. Aí você chegava lá na locadora, alugava 2 fitas VHS e ganhava uma de brinde. Você pegava na sexta-feira e tinha que entregar na segunda. E na segunda-feira você tinha que entregar aquela fita rebobinada, porque se não entregasse rebobinada, pagava multa. E tem gente aqui que ficou devendo a multa da locadora até hoje, porque eu sei.
Se você quiser assistir um filme com a sua família final de semana, você vai assistir aonde? Vocês também têm Netflix aqui. Alguém quer voltar para a época da locadora? As coisas atualizaram. As coisas atualizaram. Se você antigamente queria buscar o telefone de uma farmácia próximo à sua casa, uma loja de material de construção, você ia correndo lá na sua estante no armário e pegava um livrão grossão assim, ó, e a cor dele era amarela. Como é que era o nome disso? Aí você ficava procurando. Hoje, se você quiser saber o endereço da farmácia mais próximo da sua casa, você vai fazer o quê? Google. Tá vendo como é que atualizou? Eu lembro, ó, quem aqui quer crescer no ministério, diga aleluia. Então escuta, pega essa dica aqui. Eu lembro, eu ajudava o meu pastor em tudo. O pastor Luiz Carlos, eu ajudava ele em tudo. Eu ajudava no estacionamento, eu ajudava a limpar banheiro. Quando ele ia bater laje, eu estava lá. Eu arrumava a cadeira. Eu era que tirava os bêbados da igreja que vinha perturbar. Já teve bêbado que vem aqui já? Eu fazia isso daí tudo. E os endemoniados eu estava lá. Só tinha uma coisa que eu fazia, mas eu não gostava. O resto tudo eu gostava. É porque eu nunca fui de cantar no louvor. Mas o pessoal do louvor falava: já que você não vai cantar, você ajuda a gente. Então eu ficava aqui em um equipamento que você colocava a letra do louvor lá. Esse equipamento chamava-se retroprojetor. Você colocava uma transparência nele, e aí às vezes você colocava aquele negócio de cabeça para baixo, o seu dedo, a sua mão aparecia ali. Às vezes ficavam uns mosquitinhos desses de primavera, de verão, e eu falava: sai daí, capeta, sai daí, Satanás. Hoje não é mais retroprojetor, hoje é o quê? Que data show nada, logo logo vai chegar um telão de mídia aqui, um telão de LED, logo logo tá chegando aí, irmão, você poderia vibrar esse negócio aí, aleluia, logo logo tá chegando aqui, telão de LED. Escute que eu vou lhe falar algo. É preciso ter coragem para poder atualizar. Coragem. Porque o crescimento às vezes não acontece porque você não renova a mente. Você precisa buscar atualização. Você precisa buscar aquilo, entender aquilo que Deus está querendo fazer agora. Olha só, lá dentro da sua profissão, no seu trabalho, algo que você demora 3 dias para fazer, já inventaram uma máquina, uma tecnologia, que aquilo que você demora 3 dias para fazer, você faz em 3 horas. Então você precisa estar atualizando. Você precisa fazer um treinamento. Você precisa buscar em Deus o que Ele está querendo fazer. Você precisa ler livro. Você precisa entender, porque as coisas estão atualizando muito rápido. E se você não atualizar, o que vai acontecer? Um monte de gente vai passar à sua frente. Diga glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 5 diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Deus é um Deus de coisas novas. Deus vem buscar uma igreja, sabe como? Ele vem buscar uma igreja pura e sem ruga. Sabe o que significa sem ruga? Uma igreja renovada, uma igreja nova. Agora eu quero descer para bater um papo com vocês. Entra a segunda parte da mensagem. Posso descer aqui para ficar pertinho de vocês? Tem gente que fez tudo isso. Todos os princípios de crescimento que eu falei aqui você fez. Você visualizou, teve uma imagem. Você mostrou já maturidade pelo que você passou. Você já mostrou maturidade por dentro. Você formou uma equipe. Você tinha uma estratégia, estava aplicando estratégia na célula. Você até trabalhou duro, renovou a mente. Só que no meio do seu processo de crescimento, alguma coisa aconteceu que parece que tudo na sua vida travou. Esses discípulos aqui fizeram tudo certo, mas no meio do processo, no meio do trabalho, quando alguém está ali trabalhando, perde-se a ferramenta, perde-se o ferro do machado, e o crescimento que estava indo a todo vapor, o que aconteceu com aquele crescimento? O crescimento parou. Quem sabe essa é a sua realidade hoje. Pastor, eu estava indo bem, eu estava com uma estratégia, estava trabalhando duro, eu estava trabalhando em equipe. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho que parou, eu parei, eu estagnei. Eu vou dar 3
3 orientações para você voltar a crescer, para a gente finalizar a mensagem. O que eu aprendo aqui com esse texto? Se eu quero voltar a crescer, a primeira coisa que esse discípulo aqui faz, quando ele perde o machado, você lembra o grito que nós demos quando nós botamos a mão na cabeça? O que nós falamos? Então diga de novo: ai! Quando ele fala ai meu Senhor. Esse ai foi um grito de pedido de ajuda. Ele pediu ajuda para o profeta que Deus colocou do lado dele, para ser cobertura para ele. Então você quer voltar a crescer? Você vai precisar de abrir mão do seu orgulho e pedir ajuda para o homem que Deus colocou ao seu lado para ser cobertura na sua vida. Você precisa abrir seu coração e pedir ajuda, porque você está dizendo que está tudo bem com você, mas não está. Você está dizendo que está tudo bem no seu casamento, mas não está. Você está dizendo que você está bem espiritualmente, mas você não está. Você está desanimado, você está entrando para caminhos perigosos. Só que o orgulho não deixa você abrir a boca para pedir ajuda. Então aí tudo travou. E tudo travou por quê? Porque você não consegue abrir a sua boca e falar: está tudo mal, não está indo bem, não está legal. A primeira orientação é: peça ajuda para quem Deus colocou para ser cobertura na sua vida. Peça ajuda. A segunda orientação, esse discípulo fala: ai meu Senhor. Esse machado era emprestado. Então quando ele fala isso, o profeta fala para ele assim: me mostre aonde foi que caiu. Se você quer voltar a crescer, você vai precisar de encontrar o que foi que aconteceu com você no meio do processo. Aonde você perdeu o seu machado? Aonde você perdeu o ânimo? Aonde foi que aconteceu alguma coisa que você esfriou, que você desanimou? Tente encontrar o que aconteceu com você. Tente entender o que aconteceu aí dentro. Porque alguma coisa aconteceu aqui dentro de você em algum momento. Você precisa descobrir aonde foi, em qual momento que isso aconteceu. Deixa eu te contar uma história. Alguns anos atrás, nós tínhamos acabado de transicionar a igreja a qual eu sou pastor para um modelo de células de discipulado. Então, primeiro ano, nós tínhamos estratégia. No primeiro ano, nós estávamos trabalhando duro, todo mundo trabalhando duro, nós duplicamos o número da igreja. No segundo ano, na época saímos de 150 para 300 pessoas. No segundo ano, nós saímos de 300 para 450 pessoas. Depois, no outro ano, nós fomos para 600 pessoas. E sabe que a gente estava crescendo, todo mundo trabalhando duro. E de repente, eu lembro que foi em um culto de domingo. Eu tinha na igreja uma menina que ela era a ministra de louvor. O irmão dela era o tecladista da igreja. O pai desses meninos, ele era o meu mestre de obras, tinha me ajudado a construir boa parte do prédio. E a mãe deles era uma pastora que a minha esposa treinou e ordenou. Então, a menina que era ministra de louvor, ela fez alguma coisa errada, que eu não lembro bem o que foi. Eu lembro que eu chamei a atenção dela e chamei a atenção dela duro. Eu peguei aquela menina e chamei a atenção dela duro. E quando eu chamei a atenção dela duro, o que aconteceu com a família inteira? A família inteira ficou uma semana sem ir na igreja. Uma semana, pastor. Depois de uma semana desapareceram, eles marcaram um gabinete comigo. E eu fui atender eles no gabinete. E quando chegou lá, sentou a família inteira na minha frente. Eles viraram para mim e falaram assim: pastor, nós viemos aqui para poder informar para o senhor de que o nosso tempo aqui nessa igreja acabou. E eu, como todo bom pastor, eu fui tentar reverter aquela história, fui tentar mudar. E que isso? Por quê? E eles falaram: não, nosso tempo aqui acabou, nós já oramos, a nossa família já orou, Deus falou conosco. Quando falou Deus falou comigo, quem sou eu para mudar o que Deus falou, né? Então Deus falou, tranquilo, vocês podem ir. Irmãos, preste atenção aqui. O tempo de uma pessoa acabar numa igreja é super normal. Todo pastor fica triste, chateado com isso. É super normal, é tranquilo.
Agora, o que não é normal é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eu não lembro bem o número, pastor Luiz Carlos, mas acho que eles levaram umas 40 ou 60 pessoas junto com eles. Levaram umas 40 ou 60 pessoas. O que aconteceu? A igreja a qual eu sou pastor, ela ficou um ano sem acontecer nada. Um ano, não crescia nada. Um ano, parece que o céu se fechou, parece que virou céu de bronze na igreja. Nada acontecia. Um ano. A gente estava indo com força total, a gente estava indo com gás. De repente parou tudo, gente, parou tudo. Então eu virei para um mentor meu e eu perguntei para ele assim: eu não sei o que aconteceu, que a igreja parou de crescer, eu não sei o que houve, me ajuda, porque parou de crescer. Então ele me fez uma pergunta que foi muito profunda. Ele disse para mim: Bruno, como é que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui da igreja há um ano atrás? Na hora que ele me fez essa pergunta, eu falei: eu estou muito mal, eu estou muito magoado com eles, porque o que eles fizeram comigo me machucou profundamente. Então ele disse para mim uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele virou para mim e ele falou: Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Irmãos, eu entrei em crise com aquilo. E eu falei: eu preciso resolver esse negócio. Eu preciso resolver. E eu entrei em um período de oração e orando. Passou uma semana. Deus tinha me dado uma mensagem sobre perdão, e Deus falou bem assim para mim: você não vai pregar essa mensagem sem antes liberar perdão para essa família. Então eu peguei aqui do altar, cheguei cedo na igreja, estava orando de joelhos antes de pregar. Eu peguei o meu telefone e eu liguei para pro pai, pro chefe da família, né? Eu falei: irmão, é o pastor Bruno, tudo bem? Na hora que eu falei, ele não imaginava nunca que eu ia ligar para ele, nunca. Pastor Bruno, tudo bem? E ele ficou mudo. Ah, tudo bem. Falei: querido, eu estou ligando para poder dizer que eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito contra a sua família. Eu perdoo vocês pelo que vocês fizeram, e eu quero dizer que Deus abençoe vocês aonde vocês estiverem. Irmãos, quando eu acabei de fazer isso, sabe o que aconteceu? Parece que saiu das minhas costas uma tonelada. E imediatamente, sabe o que aconteceu com a igreja? A igreja voltou a crescer, o céu se abriu, a igreja voltou a experimentar algo maravilhoso. Porque eu encontrei aonde foi que eu perdi o meu machado. Eu queria saber de você que está aqui: aonde foi que você perdeu o seu machado? O que foi que aconteceu com você que fez o seu coração se fechar? Você sabe que você pode produzir muito mais pelo reino de Deus. Você sabe que você pode fazer muito mais. Você não está fazendo nem metade daquilo que você sabe que você pode fazer. E você não está fazendo nem a metade porque no meio do processo alguma coisa aconteceu que o seu coração fechou. Foi o que? Foi uma palavra que você recebeu dentro da igreja. Foi uma ingratidão que você sofreu. Foi alguém que você ajudou tanto, e essa pessoa apunhalou você nas costas. Foi isso. Não importa o que foi. Você precisa abrir o seu coração para que a unção de Deus volte a fluir na sua vida e você volte a ser aquela pessoa que Deus chamou para ser. E a terceira orientação para a gente encerrar:
aquele profeta perguntou: aonde foi que caiu? E aí o jovem discípulo, ele deve ter falado: caiu por ali. O profeta falou bem assim: então vamos fazer o seguinte, pega aqui uma madeira, um pedaço de madeira, e joga lá dentro do lago. E quando você jogar essa madeira dentro do lago, o ferro que está no fundo, ele vai grudar na madeira igual a imã, assim, ó. Sabe qual é a terceira dica? Obedeça uma orientação de Deus, mesmo que essa orientação pareça para você uma loucura. Madeira e ferro gruda igual a imã, assim. Acontece isso? Como é que é o nome disso? Faz assim com o dedinho assim, faz assim, ó. É uma loucura. Pois é. Mas o discípulo obedeceu a orientação de Deus, mesmo que lhe parecesse loucura. Você quer voltar a crescer? Você quer voltar a ser quem você era em Deus? Então você precisa obedecer uma palavra que Deus já está direcionando já há algum tempo, mesmo que essa palavra lhe pareça uma loucura. A Bíblia conta a história do profeta, do Naamã, que foi até o profeta, pediu uma oração para que ele fosse curado. E quando Naamã chega diante do profeta e fala: vim aqui para o senhor orar por mim para eu ser curado, o que é que o profeta fala para Naamã? Quer ser curado? Vai lá no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Naamã fala: mergulhar onde? No Rio Jordão. Naamã fala: que é isso? Isso é loucura. Não tem outro rio melhor aqui em Israel para eu poder mergulhar? Logo lá no Rio Jordão? Loucura. Então um soldado de Naamã vira para Naamã e fala bem assim: meu senhor, se o profeta lhe mandar obedecer alguma loucura para o senhor ser curado, o senhor não vai obedecer? Aí Naamã fala: então tá bom, vou obedecer. Aí Naamã vai lá para o Rio Jordão e ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mergulha a 7ª, e quando Naamã levanta, Naamã completamente curado. Sabe, Josué está indo em direção à terra prometida com o povo, e ele está caminhando, vai vencendo e conquistando cidade. De repente ele se depara com uma cidade que estava entre eles e a terra prometida, e essa cidade, ela estava cercada com umas grandes muralhas. Como é que era o nome mesmo dessa cidade? Vocês leem a Bíblia aqui, aleluia. E ele está diante das muralhas de Jericó, e de repente ele fala: Deus, e agora? O que eu faço para derrubar essas muralhas e continuar avançando? Deus fala para Josué: Josué, pega o povo, rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas, e na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. Josué fala: o que, Deus? Isso é uma? Eu pensei que o Senhor fosse mandar uns anjos do céu com a bazuca de fogo para destruir a muralha. O Senhor está mandando eu correr em volta dela e abrir a boca e gritar? Você quer que as muralhas caiam? Obedece à loucura. Então Josué vai, rodeia a cidade durante 7 dias. No último dia dá 7 voltas, e na última volta todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, as muralhas... Porque Josué obedeceu uma palavra de Deus, mesmo que ele parecesse loucura. Jesus está andando com seus discípulos, e aí de repente os discípulos olham um ceguinho ali no canto, ali no cantinho. E aí eles perguntam para Jesus assim: Jesus, aquele cego que está ali, foi quem que pecou? Ele que pecou ou os pais dele? E aí Jesus fala: nem ele e nem os pais. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Chama ele aqui. Então os discípulos pegam o ceguinho e colocam o ceguinho perto de Jesus. A Bíblia diz de que ele era cego, mas não diz que ele era surdo. Então Jesus faz mais ou menos assim. E quando Jesus faz isso, o ceguinho escuta. E Jesus está mexendo, cuspe na areia, e o ceguinho está escutando. E o ceguinho pergunta: Jesus, o que você vai fazer com isso? E Jesus fala: vou passar nos seus olhos. Ai, Jesus, que nojo. Quer ser curado? Então eu preciso que você obedeça essa loucura. Deixa eu passar nos seus olhos. Então o ceguinho nervoso fala: tudo bem, Jesus, pode passar. E Jesus passa, cuspe com areia nos olhos do ceguinho. E o ceguinho fala: e agora, Jesus, eu já posso enxergar? Jesus fala: ainda não, você tem que fazer uma segunda loucura.
vai até o lago de Siloé, e quando chegar lá, lave os seus olhos, e depois que você lavar, então você recebe o milagre da cura. E aí o ceguinho vai lá no lago de Siloé, e ele abaixa a cabeça, e ele lava os olhos, e na hora que ele abre, ele enxerga pela primeira vez, porque ele teve coragem de obedecer uma palavra de Jesus, mesmo que ela lhe parecesse uma loucura. Escute, tem gente que está aqui, que para voltar a crescer, Deus, Ele está pedindo de você para você fazer uma loucura, e você sabe qual é. Uma loucura. Existe gente que está aqui, que precisa fazer duas loucuras. O seu processo de crescimento, ele passa em você obedecer a palavra de Deus, fazendo uma loucura atrás da outra. Duas loucuras. Uma loucura atrás da outra. Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para vir aqui, para virar uma chave em homens e mulheres que estão com uma grande promessa de Deus para crescer, mas isso passa por você obedecer a loucura. Por favor, eu quero convidar todos vocês para se colocar de pé.